Então vamos lá. Hoje eu vou falar dos 7 erros mais comuns que os consultores financeiros cometem dentro dos clientes e que podem levar os seus clientes à ruína. Fique comigo nesse vídeo que nós vamos explorar esses 7 erros em conjunto, mas antes disso, deixe seu like, vai lá, ativa o sininho para receber cada vez mais conteúdos como esse. Vamos lá? Então eu vou, como sempre, aqui para o nosso mapa mental. É o seguinte, qual que é o primeiro erro muito importante e que é cometido pelos consultores? É uma visão pontual de finanças. O que seria essa visão pontual? Muitas das vezes eu vou dentro de clientes e aí quando eu estou dentro de clientes acontece coisas bem interessantes que, por exemplo, uma área olha com afinco a margem de contribuição dos produtos ou serviços e olha somente a margem de contribuição, né? Todo o restante envolvido deixa de lado. Para outras pessoas, principalmente ali quem já trabalha mais dentro da área financeira, tem um foco grande em EBITDA e em lucro líquido, né? Que é importante, sem sombra de dúvida, né? EBITDA ainda tem as considerações, mas o lucro líquido, sem sombra de dúvida, é importante, só que é uma medida contábil. Então, eu preciso ter uma visão sistêmica que é a seguinte, é entender quanto da receita e do lucro se transformam em caixa e quanto de caixa que está sendo consumido ou está sendo gerado. Então, se eu não tiver uma visão sistêmica do que gera caixa ou consome caixa, eu vou estar com a visão míope. E essa visão míope pode fazer que eu tome ou sugira decisões para os meus clientes, por exemplo, aumenta o volume dando um certo desconto, porque vai suprir, em função do volume que aumentou, a margem de contribuição total. Só que a hora que eu faço isso e não olho a possibilidade do impacto no caixa, pode acontecer que eu aumente a minha margem de contribuição total, mas mais recursos financeiros vão para dentro da necessidade de capital de giro e eu tenho que puxar caixa, dependendo da velocidade que eu faço esse aumento. Então, os consultores, eles precisam ter uma clareza da visão estratégica do fluxo de caixa. Aonde que tem vídeos meus aqui no canal, aonde você vai ver que o fluxo de caixa é pelas atividades operacionais geradas, as atividades operacionais envolvem o lucro líquido ajustado para fator não caixa, mais a variação da necessidade de capital de giro, as atividades de investimento e de financiamento. Então, aqui vocês precisam entender os 3 demonstrativos integrados, DRE, balanço e fluxo de caixa, mas sabendo que sempre o caixa é o rei. E a gente precisa ter clareza do que está acontecendo com o meu caixa para poder direcionar o meu cliente a quê? A tomar decisões efetivamente saudáveis para o negócio. Então é isso aí. Se você ainda não tem essa visão total, vale a pena estudar. Tem bastante vídeos aqui no canal onde que você pode ter essa visão mais sistêmica. Ok? Então vamos lá para o segundo erro mais cometido pelos especialistas, que são as prioridades invertidas. O que é prioridade invertida? A empresa ela tem 2 grandes movimentos que ela precisa fazer. Ter um modelo de negócios sustentável, lucrativo e crescer baseado nesse modelo. Tá? Agora, o que eu chamo de prioridade invertida? São aquelas empresas que ainda não têm nenhum modelo de negócio estruturado com eficiência operacional lucrativa e que querem acelerar o crescimento. Então, a mentalidade excessivamente focada em acelerar o crescimento faz com que eu acelere os problemas financeiros da empresa. Porque se eu ainda não ajustei o meu modelo de negócio para ser um modelo de negócio lucrativo e gerador de caixa, independente das decisões tomadas para que ele seja lucrativo e gerador de caixa, eu estou invertendo as prioridades. Então, é muito importante para todos os consultores, aí, inclusive gestores executivos e consultores internos, ter a clareza que é o seguinte, eu preciso
ter as prioridades ali na ordem correta. Primeiro eu preciso proteger a liquidez da empresa, que é a capacidade de honrar os compromissos em dia. Então todas as decisões eu preciso olhar em primeiro lugar a liquidez, para que eu não tome uma decisão, tenha problema de liquidez e depois eu tenho que rolar a dívida e tudo. Então, o primeiro passo entre as prioridades é olhar a liquidez da empresa. O segundo passo, né, depois de olhar a liquidez, é olhar a rentabilidade do negócio, que é o quê? É o lucro operacional gerado pela empresa dividido pelo capital investido na empresa, sabe? Que está ali nos ativos fixos e necessidade de capital de giro. Então, eu preciso enxergar esse segundo pilar de rentabilidade de forma ampla e sistêmica, igual eu falei lá no primeiro erro cometido. Porque olhar só EBITDA, lucro líquido, sem saber qual capital investido, né, eu simplesmente estou olhando uma métrica parcial. Então, eu preciso, dentro dessas prioridades, então, liquidez, depois rentabilidade. O terceiro pilar vai ser qual? O custo de capital, né? Quanto que custa a empresa fazer as captações com fontes de terceiros, dívidas, né, ou mesmo com acionistas. Então, eu tenho que tomar decisões para melhorar esse meu custo de capital. E em quarto lugar, o ritmo que eu vou acelerar o crescimento da empresa. Isso em quarto lugar. Não quer dizer que não é prioritário. Claro, sempre crescer é importante. Mas crescer um negócio que está extremamente problemático e eu achar que o crescimento vai resolver o problema sem ter a visão sistêmica é simplesmente acelerar a degradação cada vez mais da lucratividade do caixa e jogar o negócio pro buraco. Então vocês têm que ter a clareza das prioridades. Liquidez, rentabilidade, custo de capital e, por final, ali o crescimento. Então esse é o segundo erro cometido que eu vejo bastante dentro das empresas. O terceiro erro é confiar cegamente nos dados. O que é isso? Vamos supor que eu sou um consultor, né, e como realmente sou, e estou direto dentro dos clientes, vou chegar lá, né, na reunião de kickoff do projeto. Então, nessa reunião, bate-papo, né, onde que eu vou mostrar o escopo do projeto, o cronograma, os entregáveis daquele projeto. Então, na hora que eu faço tudo isso, logo em seguida, eu faço um checklist para buscar as informações disponíveis, econômicas, financeiras, relatórios, etc., que a empresa tem para eu começar a analisar e entender a empresa, não só qualitativamente ali das entrevistas, mas por dentro nos números. E o que mais acontece? A hora que eu pego esses demonstrativos, um não bate com o outro. Tem problema de dados, problema de confiabilidade, lançamento errado, um contas a receber que está ali, na realidade não é a realidade mais, tem muito lixo ali dentro. Então, se você confiar cegamente nos dados, com toda a certeza vai tomar decisões equivocadas. Então vocês precisam fazer vários testes de realidade da confiança dos dados. Cruza para poder ver se o contas a receber bate realmente com o que está no sistema, né? O demonstrativo, seja o contábil ali ou mesmo o gerencial, se o estoque bate, né? se o caixa bate com o saldo de caixa bancário com o do sistema. Então você tem que garantir a confiança dos dados para poder não construir algo em cima de uma base sem fundamentação, que isso vai te levar a tomar, com certeza, decisões equivocadas. Então nunca confie cegamente nos dados. Então, com isso, tem o quarto erro muito comum também, e esse é bem interessante. O que é gerir? Né? Gerir é bater metas de forma consistente. E bater metas de forma consistente, eu olhando o hoje, é bater meta futura. Então, quando eu chego em reuniões de conselho, inclusive em reuniões de conselho, vou dar um exemplo aqui. Eu chego lá, eu vejo um foco excessivo em quê? Em analisar o passado, a performance passada da empresa, do mês anterior, né, do trimestre anterior, do ano anterior, etc. E uma discussão exaustiva em cima disso. É problemático isso? Não, porque eu preciso entender o que realmente aconteceu. Mas passa 90%, 95% do tempo discutindo o passado e pouquíssimo tempo discutindo o futuro, do que vai acontecer, ou o que precisa acontecer, ou que ações que eu preciso ter para poder bater a meta no próximo mês ou no próximo trimestre.
Então, esse foco excessivo no passado, né, me leva a esquecer o futuro, porque o passado acabou. O que está ali eu preciso aprender para tomar novas decisões para o futuro. Mas o passado acabou, sabe? Esse não tem mais como mexer. O passado simplesmente está acabado, tá certo? Então eu preciso ter clareza dos indicadores para quê? Para que eu eleve a minha performance no futuro. Então esse é um erro muito comum. Passe equilibrando a olhar o futuro, olhar para frente. Porque gerir não é entender o passado, gerir é tomar ações para poder bater meta no futuro. Então, esse é um quarto erro muito comum cometido por consultores, inclusive experientes. Bom, o quinto erro, esse daqui é um erro conceitual e técnico, né, de conhecimento mesmo. O que os consultores, na grande maioria, não fazem e também não sabem fazer, com a grande maioria dos consultores, é fazer uma modelagem financeira integrada, aonde que eu integro o DRE, ali é onde que eu apuro o EBITDA, o lucro líquido, eu vou integrar com o balanço patrimonial, porque são coisas totalmente integradas e casadas, aonde no balanço eu vou entender as contas de necessidade de capital de giro, de ativo fixo, de dívida líquida. Então eu preciso entender a relação desses dois e a integração desses dois com o fluxo de caixa, para poder eu entender, independente se eu mexo uma linha da DRE ou uma linha do balanço, como que vai ser o comportamento na geração ou destruição de caixa da empresa. E se eu não domino essa modelagem integrada, com toda a certeza eu vou tomar decisões achando que são boas e podem até ser sob um aspecto, sob uma ótica, mas não para o todo na geração e destruição de caixa da empresa. Vocês viram que a primeira prioridade que a gente tem que ter é a liquidez. Então, vale muito fazer modelagem financeira integrada, sabe? Eu recomendo fortemente que vocês entendam como fazer modelagem financeira integrada, ou no mínimo saber como que elas se relacionam para tomar decisões assertivas para proteger o caixa, melhorar a rentabilidade, ali reduzir o custo de capital e assim fazer o crescimento. Então, esse daqui é muito importante entender sobre modelagem financeira integrada. Quem não faz está à deriva, porque não sabe o impacto de alguma coisa que eu faço hoje no amanhã. Então esse é o quinto erro muito comum cometido pelos consultores. O sexto erro, esse daqui é dos gestores e a orientação dos consultores. No Brasil, que muitas das vezes até o passado é incerto, né, e que a gente precisa ter um nível hard de gestão, né, para poder entender o cenário, o que acontece, se eu não tenho uma reserva de emergência, de caixa, qualquer pequeno resfriado que o mercado pega, eu vou pegar uma pneumonia. Tá? Então, agora, se eu tenho uma reserva de emergência, se o mercado pegar um pequeno resfriado, eu vou estar um pouco mais resfriado ou até pegar uma gripe, mas não chego a pegar uma pneumonia. Então, é importante, gente, ter uma reserva de emergência. Sabe? É um valor ali de caixa, por exemplo, para cobrir os próximos 3 meses ali de despesas, só como exemplo, e aí isso daí varia vários fatores e também tem técnicas para poder calcular o saldo mínimo operacional de caixa da empresa. Mas orientem os seus clientes e vocês gestores tenham a clareza que você precisa ter uma reserva de emergência, porque vai fazer com que você evite tomar decisões precipitadas e ruins para o negócio, porque você simplesmente não tem caixa, às vezes vai ter que queimar preço, queimar estoque e um monte de coisa. Para quê? Porque você não tem fôlego, vai morrer ali na frente, então você vai ter que tomar aquela decisão de vida ou de morte. Né? E a decisão de vida, muitas das vezes, se você tivesse uma reserva de emergência, você poderia uma vida com mais saúde. Tá? Então, isso daqui é muito importante, criar uma reserva de emergência. Então, vocês como consultores precisam orientar os clientes a isso. E o sétimo e último erro é a gestão. A gestão errada da dívida. O que considero gestão errada da dívida? Primeiro se eu pego empréstimos para cobrir deficiências na operação, né, da lucratividade ou geração do modelo de negócio
meu de problemas graves, eu estou simplesmente julgando um problema lá para frente, porque vai entrar um recurso de dívida e eu começo a pagar lá na frente. Só que a hora que chega lá na frente, o problema que eu tinha agora, lá na frente vai estar muito mais agravado e muito mais difícil de corrigir. Então, antes de pegar dívida, ou o que é muito comum ali, emitir debêntures para poder cobrir deficiências operacionais, ou mesmo ali um follow-on de ações para poder aliviar o caixa sem corrigir a operação, simplesmente eu estou julgando o problema lá para frente, só que um problema muito mais grave. Então esse é o primeiro problema da gestão errada da dívida. O segundo problema aí é o prazo de pagamento da dívida, o prazo médio de pagamento com a dívida, juntamente com o custo dessa dívida, que é a taxa de juros. Muitas das vezes, por eu não ter clareza da modelagem financeira e quanto que a minha operação consegue pagar de dívida por mês, eu tomo empréstimos ali com prazos equivocados, que poderiam ou deveriam ser maiores, ou até mesmo menores, pagando menos juros. Sabe? Então eu preciso ter a clareza do prazo de vencimento da dívida e também da taxa de juros. Então esse é um ponto muito importante. O outro de gestão errada da dívida diz respeito à estrutura de capital. O que é a estrutura de capital? É a relação entre capital de terceiros da empresa e o capital de sócios. Então, quando eu tenho um alto volume desbaseado de capital de terceiros, né, dívida onerosa, eu preciso pagar. E qualquer problema que eu não consiga pagar, independente do que aconteceu ali, eu vou ter um problema que pode vir com um vencimento antecipado da dívida, e esse vencimento antecipado da dívida pode fazer eu ter vários problemas adicionais, que foi isso que aconteceu com as lojas americanas, né, em função daquela fraude contábil. E aí o que aconteceu? A hora que descobriu isso, os bancos começaram a pedir o vencimento imediato das dívidas. E ela não teria caixa para poder suportar esses vencimentos imediatos. O que fez? Pediu a recuperação judicial. Para quê? Para que ela consiga ter tempo de tentar equalizar a sua operação e o seu fluxo de caixa. Então, essa é a recuperação judicial. Então, essa gestão errada da dívida, é muito importante o consultor ter a clareza, né, de fontes de financiamento, qual a estrutura de capital é correta, qual que é a relação de dívida ali com os prazos e também a taxa de juros, para que eu faça uma correta gestão da dívida. Então, pessoal, esses são os 7 erros mais comuns cometidos por especialistas financeiros que vocês têm que ter atenção para que isso não aconteça. E para isso não tem jeito, bastante experiência, estudo e ter um método estruturado para que isso aconteça, né? E dentro desse método estruturado, eu sempre falo que as prioridades é aquilo que eu falei ali no item 2, se eu não me engano. Primeiro, foco na liquidez. Segundo, foco na rentabilidade. Terceiro, foco no custo do capital. E quarto, foco no crescimento. E eu não posso inverter essas prioridades. Se vocês fizerem isso de forma clara, sabendo o impacto de cada variável que você fizer ali na geração ou destruição de caixa, é o primeiro ponto para tomar decisões assertivas e realmente ajudar o seu cliente, né, o seu cliente, a sua empresa cliente ali, ou mesmo se for um cliente interno, ou até mesmo, né, se você for executivo ali e está direcionando a empresa para que ela não caia em más lençóis. É isso? Então vamos lá. Gostaria que vocês, se pudessem, deixassem aqui o seu like, o seu curtir, ative o sininho para que a gente grave mais vídeos como esses para contribuir com você. E lembre-se, que é impulsionando ali ou potencializando as finanças que nós vamos impulsionar os negócios. Um abraço e até o próximo vídeo!